pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou explicar pra vocês como é que foi que compramos o chip, tá? Quando chegamos aqui, a minha amiga tinha falado, olha, tem uma operadora que você paga 10 euros e você fica com esse crédito, né, no chip, por 3 meses sem pagar mais nada. Gente, essa foi a melhor opção que a gente teve. Então, o que a gente fez? Essa operadora é a WTF, tá bom? Não é pub. Mas, assim, eu não sei se hoje eles estão assim ainda, hoje em dia. Mas até hoje eu uso eles, inclusive, porque eu acho legal as promoções deles. Você consegue até ingresso pro cinema, leve 2, pague 1, tá bom? Então eu gosto das promoções deles e até hoje eu estou com eles. Então, quando a gente chegou aqui em Portugal, a primeira coisa que eu quis fazer foi atrás de um número de telefone, cara. Não dá pra ficar sem internet aqui, né? Então fui no shopping, peguei esse número, tá? Esse WTF, nessa promoção, você não pode ter mais de 30 anos, tá? Então, como eu tinha menos de 30 anos, então eu consegui o chip. O meu esposo não conseguiu, né? Como ele tinha mais de 30 anos, ele não conseguiu. Mas eu consegui, pagando 10 euros, 3 meses de internet à vontade, ligação, tudo, tá bom? Então, foi a minha melhor opção. Após isso, gente, o que aconteceu? Precisávamos de NIF, que é o nosso CPF no Brasil. Não vai pra lugar nenhum sem o NIF, porque, tipo assim, você não consegue nada sem o NIF. E aí, aonde que começou? Gente, o pessoal estava cobrando um absurdo pra poder tirar os documentos e coisas que, tipo, a maioria dos documentos você consegue sem precisar de ninguém, sabe? E aí, essa minha amiga até me ajudou com isso. Ela, na época, ela não conseguia assinar pra gente, porque ela ainda não tinha o título de residência dela. Ela ainda tava com a manifestação de interesse. Então, o que ela conseguiu fazer? Ela conseguiu arrumar um português pra assinar por a gente, né? Então, assim, ela num grupo de WhatsApp perguntou se a pessoa podia assinar e que não cobrasse um rim, né? Na época. Então, essa pessoa realmente não cobrou nada da gente, falou que isso era um absurdo, pessoas cobrando pra poder assinar um papel. Tudo bem, que ali é uma responsabilidade sua, né? Essa pessoa fica responsável por você o tempo que você tá aqui enquanto você não consegue trocar sua morada. E ele assinou, falou que só que realmente queria conhecer a gente, porque ele ia assinar um documento, né, pra gente. E aí a gente se conheceu e tudo, ele assinou, gente. Foi uma pessoa super maravilhosa na nossa vida, a gente não precisou pagar nada, né, pra ele. E isso foi muito bom, tá? Então, a maioria dos documentos, a gente não precisou de ninguém pra assinar. Teve um outro documento, que é a atividade, né, que é o recibo verde, que a gente também precisou de uma pessoa para assinar. Ele também ia assinar por a gente. Só que a atividade, você precisa ter alguns cuidados, porque se você abrir uma atividade errada, você depois vai ter uma dívida enorme com as finanças e você não sabe como é que surgiu essa dívida, tá? Porque você abriu ela errada. Então ele falou, olha, se vocês quiserem eu posso assinar por vocês, mas assim, eu aconselho vocês procurar um contabilista, alguém que saiba certinho, porque se a gente fizer alguma coisa errada, depois vocês vão ter uma multa para pagar e aí vai sair muito mais caro do que você ter que pagar alguém para poder fazer isso. E realmente, gente, foi isso que a gente fez. Para abrir a atividade, o recibo verde, a gente pediu para uma pessoa que trabalhava com contabilidade abrir pra gente. E ela tinha na época cobrado 40 euros de cada, né? Pra mim, 40 pra mim e 40 pro meu esposo, né? Então ficou 80 euros para abrir as duas atividades. O porquê que era necessário, gente, abrir essa atividade? Aqui em Portugal, você tem duas formas de trabalhar. Ou com contrato, ou com recibo verde. Muita gente não contrata você se você não tiver o NIS. Então, para ter o NIS, ou você precisa ter um contrato de trabalho, ou você precisa ter atividade. Então, tipo assim, se você realmente for parar para pensar, uma coisa é ligada à outra. E aí a gente não tinha o NIS ainda. Então, tipo assim, então ninguém queria contratar a gente com contrato de trabalho. E aí a gente precisou abrir essa atividade por conta disso, pra gente poder solicitar o NIS através da atividade aberta, tá? Então, uma coisa aqui é ligada à outra, tá? E nessa que a gente solicitou o NIS, gente, demora muito pra solicitar o NIS, tá? Tipo assim, na época que a gente chegou, na verdade, demorava muito, né? Hoje tem algumas formas que sempre tem um jeitinho, né? Tem gente que consegue com mais tempo, tem gente que consegue com menos tempo. Mas na época que a gente chegou aqui, tava demorando 3 meses. Então, o meu NIS
eu cheguei aqui em setembro, solicitei em outubro e saiu em dezembro. O do meu esposo saiu só em fevereiro do ano seguinte, tá? Então, assim, é um pouquinho meio complicado para solicitar o NIS, né? Porque eles demoram muito, tá bom? Então, depois eu vou falar os próximos passos, quais foram para a gente terminar de solicitar os nossos documentos, né? Ainda eu vou falar sobre o número do utente, tem muitas outras coisas aqui para a gente poder conversar, tá bom? Então é isso, gente. Se vocês gostaram, curtam, compartilhem e me seguem, tá bom? Beijo!